Comunicação e comportamento interpessoal. Capítulo 1. As especificidades da comunicação. Tópico 1.1. Processo de comunicação. Iniciaremos nossa conversa tentando responder a pergunta: o que é a comunicação? Vamos descobrir juntos. Uma primeira resposta nos diz que a comunicação é a transferência de informação e compreensão de uma pessoa para outra. É uma forma de atingir os outros com ideias, fatos, pensamentos, sentimentos e valores. Ela é uma ponte do sentido entre as pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que sentem e sabem. A comunicação é um processo ou sucessão de fenômenos ligados à troca de mensagens. Durante a comunicação transmitimos conteúdos intelectuais ou emocionais. Esses conteúdos ocorrem simultaneamente durante a mensagem. Um aspecto importante da comunicação é que ela sempre envolve, no mínimo, duas pessoas: aquela que emite a mensagem emissor, e aquela que recebe a mensagem receptor. Figura 1. Processo de comunicação entre emissor e receptor. Emissor. Mensagem. Código. Canal. Receptor. Fim, da figura 1. Além do emissor e do receptor, existem outros elementos que compõem a comunicação, os quais estão descritos a seguir. Emissor, fonte. É o indivíduo ou grupo que emite a mensagem com ideias, informações, necessidades, ou desejos e o propósito de comunicá-los a uma pessoa ou grupo de pessoas. Berlo, 1999. Codificação. Significa formular o conteúdo por meio de símbolos, palavras, gestos, etc. E selecionar o veículo mais adequado para a transmissão da informação. O emissor precisa tentar estabelecer um significado mútuo. Berlo, 1999. Oliveira, 2005. Mensagem é a forma física na qual o emissor codifica informação com o objetivo de transmiti-la a alguém. A mensagem pode ter qualquer forma que possa ser captada e compreendida por um ou mais sentidos do receptor. Oliveira, 2005. Canal é o meio de transmissão de uma pessoa a outra: a voz, papel, meios eletrônicos. O canal deve ser adequado à mensagem, para que a comunicação seja eficiente e eficaz. Stoner e Freeman, 1999. Oliveira, 2005. Receptor é a pessoa ou grupo a quem se destina a mensagem, logo ele é o alvo da comunicação. Se a mensagem não chegar ao receptor ou este não a compreender, a comunicação não acontece. Berlo, 1999. Decodificação. Ocorre quando a mensagem chega e os símbolos utilizados na codificação são traduzidos em informações e sentimentos significativos pelo destinatário. O receptor deve perceber a mensagem e em seguida interpretá-la. Em geral, quanto mais a decodificação do receptor se aproxima da mensagem pretendida pelo emissor, mais eficaz será a comunicação. Souza e Ferreira, 1999. Oliveira, 2005. Vimos até aqui alguns aspectos da comunicação e os elementos que a compõem. Na sequência, daremos continuidade ao estudo da comunicação em seus diferentes aspectos e a influência destes no comportamento interpessoal. Tópico 1.2. Processo de comunicação de duas vias. O processo de comunicação de duas vias é o método pelo qual o emissor atinge o receptor com a mensagem obtendo seu feedback. Lourenço, 2011. Esse processo requer 8 etapas, independentemente se a fala de ambas ou de apenas uma das partes envolvidas na comunicação, ou ainda se esta se dá por sinais ou por qualquer outro meio. As etapas do processo de comunicação de duas vias são estas. Davis, 1996. Primeira etapa consiste em elaborar uma ideia que o emissor deseja transmitir. Segunda etapa trata-se de codificar a ideia. Nessa etapa, o emissor determina métodos de transmissão para que as palavras e símbolos possam ser organizados de modo adequado ao tipo de transmissão. Terceira etapa consiste na transmissão da mensagem elaborada por meio do método escolhido, seja este memorando, telefone ou mesmo uma visita pessoal. Os emissores também escolhem certos canais e tentam manter a comunicação livre de barreiras e de interferências, de tal forma que as mensagens tenham a oportunidade de atingir seus receptores e atrair atenções.
Quarta etapa, caracteriza-se pelo recebimento da mensagem. Dessa forma, a iniciativa é transferida ao receptor, que deve estar preparado para receber a mensagem. Quinta etapa, caracteriza-se pela decodificação da mensagem, de forma que ela possa ser compreendida. O emissor deseja que ela seja compreendida pelo receptor exatamente como foi enviada. Sexta etapa, consiste em aceitar ou rejeitar a mensagem, após esta ter sido obtida e decodificada pelos receptores. Os emissores, certamente, gostariam que os receptores aceitassem sua comunicação da forma pretendida, para que as atividades pudessem se desenvolver como planejadas. Entretanto, a aceitação é uma questão de escolha e grau, de modo que o receptor tenha um considerável controle sobre se vai adotar toda a mensagem ou apenas parte dela. Alguns fatores que afetam a decisão de aceitação refletem as percepções de exatidão da mensagem e da autoridade do emissor e as implicações comportamentais para o receptor. Sétima etapa, é o uso da informação pelo receptor. Este pode descartá-la, guardá-la para o futuro ou tomar qualquer outra decisão quanto ao que fazer com a informação adquirida no processo de comunicação. Esta é uma etapa crucial da ação e o receptor tem amplo controle sobre o que fazer. Oitava etapa, ocorre quando o receptor toma conhecimento da mensagem e responde ao emissor. Nesse momento ocorre então o feedback. Nesta etapa, a curva de comunicação torna-se completa, pois existe um fluxo na mensagem entre o emissor e o receptor, e vice-versa. A comunicação de duas vias se completa e se concretiza apenas por meio do feedback. Para facilitar a compreensão do processo, podemos compará-lo a uma partida de tênis, a qual só é possível ocorrer adequadamente se a bola lançada por um dos jogadores for rebatida pelo outro jogador no lado oposto da quadra. Esse ato de rebater a bola de tênis seria o feedback na comunicação de duas vias. Nesta, o emissor envia a mensagem, e o receptor a devolve ao emissor. O resultado é o desenvolvimento da situação, o que facilita o ajustamento e a adequação das respostas anteriores do receptor. Davis, Neustrom, 2001. Por essa razão, o feedback é essencial para uma boa comunicação. Ele proporciona ao receptor a possibilidade de devolver a pergunta ou aquilo que foi expresso pelo emissor de forma decodificada, favorecendo a confirmação ou a negação do que foi dito. O feedback no processo de comunicação de duas vias apresenta funções múltiplas. Favorece a comunicação entre emissor e receptor. Aumenta os potenciais de confiança entre emissor e receptor. Ajuda a reduzir ou mesmo eliminar obstáculos na comunicação. Ajusta expectativas e necessidades do emissor. Corrige possíveis erros do processo de comunicação, etc. Tópico 1.3. Problemas potenciais de comunicação de duas vias. Apesar dos evidentes benefícios na execução do processo de comunicação de duas vias, vale ressaltar que esta não é exclusivamente benéfica. Ela também pode causar dificuldades. Como exemplo dessas dificuldades, duas pessoas podem discordar fortemente sobre algum tópico, mas só perceberão isso quando estabelecerem uma comunicação de duas vias. Quando expuserem seus diferentes pontos de vista sobre o tópico em questão, elas poderão polarizar ainda mais, assumindo posturas com defesas mais enérgicas de suas opiniões. Não obstante, a comunicação de duas vias, ao mesmo tempo que evidencia a dificuldade quanto à exposição dos pontos de vista individuais no exemplo proposto, ajuda a compreender a natureza de suas diferenças. Outra dificuldade que pode ocorrer é a dissonância cognitiva. Esta é um conflito interno que ocorre quando as pessoas recebem informações incompatíveis com os seus próprios sistemas de valor, suas decisões anteriores ou outras informações que possam ter. Lourenço, 2011. As pessoas, por não se sentirem à vontade com a dissonância cognitiva, tentam removê-la ou reduzi-la. Para tal, as pessoas podem tentar obter novos dados, mudar sua interpretação, reverter suas decisões ou trocar seus valores, podendo recusar-se ainda a acreditar no comando dissonante, ou racionalizá-lo. A comunicação também sofre modificações devido aos filtros utilizados para elaborar o pensamento. Esses filtros derivam das experiências anteriores, conhecimentos prévios, questões de âmbito cultural e linguagem.
Quanto maior o número de pessoas em um ambiente, maior será o número de filtragem durante o processo de comunicação, e esse fato pode causar barreiras na comunicação. Pode-se observar que, durante o processo de comunicação, ocorrem diálogos inadequados e confusos com direito a distorções decorrentes de palavras ou escrita mal expressas pelo emissor. Em contrapartida, o receptor precisa codificar e decodificar a mensagem, causando diversas distorções. Por essa razão, é necessário eliminar, na medida do possível, fatores que causam distorções na mensagem emitida. Observe problemas de comunicação. Ruído, na figura 2. Ruído. Emissor diz: você vai ser promovido. Mensagem passa por um meio que contém ruído. Receptor responde: meu Deus, vou ser demitido. Nos fracassamos na tradução do que sentimos. O pensamento é incomensuravelmente maior do que a linguagem. Henri Bergson. Para expressar um pensamento é, sem dúvidas, primordial para a boa comunicação. Se a linguagem não é correta, o que é dito não é o que se pretende dizer, e o que deve ser feito fica por fazer. Confúcio, 2500 a.C. Fim da figura 2. Vimos anteriormente que o processo de comunicação apresenta diversas características e também vimos as etapas do ato de se transmitir e receber mensagens. Além disso, uma pergunta que se apresenta diz respeito à filtragem na comunicação. Vejamos a seguir um pouco mais sobre isso. Tópico 1.4. Filtragem na comunicação. Você já passou por uma situação em que, ao transmitir uma mensagem, o receptor a interpretou de uma maneira diferente da qual você quis passar? Nesse caso, diz-se que a mensagem teve a sua informação distorcida, ou ainda, que houve filtragem na comunicação. Quando uma mensagem é recebida apenas em parte ou sua informação é distorcida, a comunicação ocorre, porém ao que se chama de filtragem. Os indivíduos, em razão de suas experiências de vida, religião, educação ou perspectivas de visão do mundo, filtram as mensagens, interpretando-as como querem ou selecionando o que querem das suas informações. Assim, pode-se dizer que filtrar é distorcer a informação para atender ao interesse pessoal do emissor ou para torná-la mais aceitável ao receptor. Lacombe, 2017. Na figura 3, podemos observar como ocorre esse processo. Na comunicação, figura 3. Percepção da realidade. Como entendemos a realidade? Realidade externa. Passa pelos sentidos: audição, tato, olfato, visão e paladar. Após, passa pelos filtros: generalização, omissão, distorção, metas programadas, valores, crenças, decisões e memórias. Após passar pelos filtros, teremos uma representação interna, que interfere e é interferida pelo estado e fisiologia pessoal. Fim da figura 3. Além das distorções normalmente existentes em qualquer comunicação, em função das próprias deficiências do processo, aquelas filtragens que são comuns nas relações entre os chefes e os seus subordinados. A seguir encontram-se algumas razões para que as filtragens nas relações entre superiores e seus subordinados ocorram. Lacombe, 2017. Filtragem na comunicação. Do inferior para o superior. Algumas razões. Os subordinados querem vantagens. Os subordinados não confiam nos superiores. Os superiores não mostram desejo de serem informados. Os superiores reagem emocionalmente às más notícias. E os subordinados são mais leais aos colegas e subordinados que aos superiores. Filtragem na comunicação. Do superior para o inferior. Algumas razões. Os superiores não percebem as necessidades dos subordinados de receberem informações que os instruiriam e os motivariam sobre aquilo que lhes cabe. Os superiores não dão informações aos subordinados, de forma consciente ou inconsciente, para mantê-los menos informados e, portanto, mais dependentes. Os superiores não confiam nos subordinados. E os superiores escondem informações que acreditam que poderiam desmotivar os subordinados. Uma boa comunicação nas relações hierárquicas é capaz de motivar muitos subordinados. Saber como seu trabalho influencia os resultados da empresa é um fator muito forte de motivação. Tópico 1.5. Percepção de cada pessoa.
Para a psicologia, a neurociência e as ciências cognitivas, a percepção pode ser definida como a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas, ou seja, de suas memórias. Além destas, a percepção envolve também os processos mentais e outros aspectos que podem influenciar a interpretação dos dados percebidos. Por meio da percepção, um indivíduo organiza e interpreta suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Em outras palavras, a percepção consiste em aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. Como os mecanismos da percepção são influenciados por vivências e capacidades individuais, ela acaba por diferir de pessoa para pessoa, constituindo-se em um dos maiores filtros que existem. De modo geral, percebemos o que queremos perceber. Vemos o que esperamos ver e ouvimos o que esperamos ouvir. Para ilustrarmos a individualidade do fenômeno da percepção, observe a figura 4. O que você vê ao observá-la? Você consegue perceber que há mais de uma imagem nela. A ilustração, figura 4, pode ser observada de duas formas diferentes. É possível se verem na imagem dois idosos de frente um para o outro. Ou, ainda, dois homens sentados lateralmente, um com um vaso sobre a cabeça e o outro tocando um instrumento musical de corda, havendo ainda, nesse segundo plano, uma moça observando o cenário através de uma porta. Algumas pessoas conseguem observar as duas imagens na ilustração. Porém, existem aquelas que não observam mais de uma imagem na ilustração. Em geral, não conseguem observar a imagem de fundo. Tópico 1.6. Barreiras psicológicas. Ao longo do texto, falamos sobre alguns elementos que interferem na interpretação da mensagem pelo receptor, como a filtragem e a percepção. Outro aspecto que também influencia a interpretação da mensagem é a tendência, inerente a todo ser humano, a fazer julgamentos, avaliações, aprovações ou reprovações sobre qualquer mensagem emitida. Esse comportamento ocorre dentro do quadro de referências, valores, crenças, preconceitos, etc., que já temos internamente, que carregamos em nossa história. Para evitar essas distorções, é necessário ver o quadro de referências do interlocutor e tentar sentir como ele é sensibilizado. A frustração, por exemplo, pode se tornar uma barreira psicológica na vida de um indivíduo, tornando-o negativo, fazendo-o achar que nada tem solução, ou seja, a pessoa já tem o julgamento de que nada dará certo. De acordo com Chiavenato 2003, existem 3 tipos de barreiras para a comunicação: pessoais, físicas e semânticas. Essas interferências podem limitar a compreensão. As barreiras pessoais são aquelas que surgem das emoções humanas, dos valores ou de maus hábitos de escuta. Ocorrem com frequência nas situações de trabalho. Exemplo: ressentimento, mágoa, raiva, apego de alguma situação que vai influenciar a comunicação. As barreiras físicas são interferências na comunicação que residem no ambiente no qual se dá a informação. Exemplos: barulho, paredes estáticas, disposição de mesas, etc. As barreiras semânticas. A semântica é a ciência do significado, em contraste com a fonética, que é a ciência dos sons. Quase toda a comunicação é simbólica, isto é, efetuada por meio de símbolos, palavras, quadros, ações, que sugerem certo significado. Exemplo: o chefe fala para o seu subordinado: você está fazendo um trabalho dos diabos, e o subordinado não entende o sentido da frase. Essa barreira semântica conduz à barreira emocional e bloqueia a comunicação. Mas como podemos superar essas barreiras? Para superar as barreiras pessoais, físicas e semânticas, é preciso estar atento aos símbolos de comunicação, tais como palavras, imagens, ações não verbais. Isso requer o estudo e o uso da semântica, de modo a encorajar a compreensão. A maior parte das barreiras à comunicação é superável, desde que as pessoas estejam cientes de que essas barreiras potenciais existem e desenvolvam táticas para lidar com elas. Para que a comunicação se torne mais eficaz, é necessário isto: comunicar assertivamente. A mensagem será mais bem recebida se os funcionários explicarem suas ideias explícita e diretamente. Usar canais múltiplos.
A comunicação por meio de todos os canais é importante, para que os funcionários possam ver, ouvir e sentir o que se deseja informar. Usar comunicação bidirecional. O envolvimento dos receptores na conversação é necessário, o diálogo que ajuda a reduzir os mal-entendidos. Exprimir-se e apoiar-se. É importante tomar cuidados com o tom de voz, os gestos, a linguagem, o uso de pausas, etc. Compreender o receptor. A compreensão leva à empatia, habilidade de ver as coisas como a outra pessoa. Colocar-se no seu lugar. A empatia conduz à comunicação aprimorada, porque as pessoas desejam comunicar-se quando se sentem compreendidas. Dar e buscar feedback. Procurar sempre identificar o efeito da comunicação e utilizar o resultado da análise para aperfeiçoar o processo, estabelecendo um círculo virtuoso de retorno e aperfeiçoamento. De forma geral, podemos dizer que exprimir as ideias com clareza, evitar distrações, respeitar o interlocutor, certificar-se de que a mensagem foi compreendida, acompanhar o resultado e buscar retorno são os princípios da boa comunicação.